Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor. Meus irmãos, nesta noite eu quero manifestar minha alegria em poder estar convosco pela primeira vez para cultuar a Deus e adorar o Senhor. Essa igreja muito bonita, pastor. Deus continua abençoando. Quero parabenizar os músicos, né? O pastor disse que é a segunda orquestra, né? Imagina a primeira, né? Eu passei muito tempo tocando. Aliás, o pastor Josafá me conheceu tocando, né, Josafá? E passamos muito tempo tocando no Brasil, viajando, e a gente fica feliz, dá até vontade de tocar também, né? Mas um dia o Senhor me tirou de uma orquestra e pôs direto num púlpito, aí não dá mais, né? Mas que Deus abençoe. Quero de todo o meu coração agradecer a igreja, agradecer ao pastor Cleivson Gomes pela recepção, a igreja, que Deus continue abençoando. Então, também não poderia deixar de falar do meu amigo pastor Josafá. Estamos aqui porque através dele, né, ele é o canal, né? É um companheiro que há 30 anos nós nos conhecemos. Quando ele me conheceu, eu estava tocando num conjunto e numa orquestra, e ele sempre me incentivando. Vamos para a reunião de obreiros, sempre no Belenzinho. Passamos 25 anos naquela escola e Deus chegou o momento de me chamar, mas ele me incentivou bastante, um companheiro, e foi também conselheiro do conjunto, sempre caminhando junto. A distância é longe, mas continuamos unidos na presença de Deus, né? E também o meu amigo Fabrício, que esteve ali em São Paulo, ele, a esposa, é uma bênção, esteve pregando em algumas igrejas nossas lá, e conheci através do pastor Josafá, ele, a sua esposa, e quero de todo o meu coração agradecê-los. Pastor, esses homens têm representado muito bem o ministério aqui, e o senhor, viu? Pastor Josafá, o pastor Fabrício, a esposa, a irmã Sirlene, esse casal que tem cuidado de nós, tem nos recepcionado muito bem, que Deus possa abençoá-lo, recompensá-lo de uma maneira maravilhosa. A Cristina também, que trabalhando o dia todo, que Deus recompense. No sábado também o pastor evangelista Fabrício ficou conosco, seus pais ficou ali nos dando atenção e cuidando de nós. Que Deus os abençoe ricamente, amém? Tudo isso é muito gratificante para nós, e isso cumpre a palavra de Deus. O quão bom ou quão suave é que os irmãos vivam em união, né? Também estou feliz porque meu filho, o pastor Kleber, é um evangelista que dirige o setor lá em São Roque, está ele, a minha nora, a minha netinha, minha esposa, e nessa ocasião nós viemos visitar e descansar um pouco, porque o trabalho lá é um pouco árduo, e tem nos acompanhado, né? Mas eu fico feliz com isso, mas a alegria maior é porque Deus já se fez presente através dos louvores, da palavra, da oração, e o Senhor Jesus é o personagem principal deste culto, amém? Não faria sentido deslocar numa segunda-feira, vir aqui, se o Senhor não estivesse aqui presente. Algumas pessoas que até não conhecem, falam, mas eu não estou vendo. Não é para você ver com os olhos físicos, mas é pela fé, é sentir a presença dEle. Glorificado é o nome do Senhor. Abra sua Bíblia, sem muita demora. Vamos remir um pouco o tempo. No livro de Isaías, capítulo 6. Isaías, capítulo 6. Vou ler alguns versículos a partir do 1. O texto diz assim: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, e com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam, e clamava
uns para os outros, dizendo: Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Amém? Podereis assentar. Esse texto, meus irmãos, nos fala a respeito de um homem, profeta, que tinha uma chamada de Deus, pertencia ao Reino do Sul, e ele foi profeta durante 4 reinados, reinado de Uzias, depois Jorão, Ezequias, Acaz, 4 reinados. E ele, quando Uzias assume o reinado, substitui o pai dele, num momento de crise difícil, crise política e espiritual de Judá, e a Bíblia diz que Uzias, ele procurou a se aproximar de Deus e ser fiel ao Senhor. E quando o homem se aproxima de Deus, procura buscar o Senhor, o texto diz, e ele buscar o Senhor, e deu certo. Uma idade muito tenra, ele começou a governar com 16 anos, mas ele fez da maneira correta, servindo ao Senhor, e ele teve êxito, venceu guerra, furou poços, fez um trabalho de irrigação muito grande, muita criação de gado, pecuária, a lavoura prosperou bastante. O texto diz que os amonitas davam presente a Uzias, e Deus o abençoou. Ele tinha um exército, venceu muitas guerras, com mais de 300 mil homens, muitos homens destros, e Deus abençoou, porque ele procurou fazer a vontade de Deus. Mas o texto também diz em Crônicas 26, que um dia ficou soberbo, fez aquilo que não agradava a Deus, e o texto diz bem assim, em Crônicas 26 e 16, que Deus abençoou até quando ele estava sendo fiel ao Senhor. Até que ele, enquanto ele estava obedecendo a Deus, estava dando tudo certo. Mas quando a soberba entrou no seu coração, aí começou a dar errado. Que esse até nunca atinge mim e a você dessa forma. Tem muitos que começam bem, com pouco tempo acaba por aí. Tem outros que começam bem servindo a Deus, vai até o meio. Mas nós fomos chamados para servir até o fim. Que esse até de obediência e servindo a Deus seja até a volta de Jesus, que não seja por um período de tempo. E o texto diz que quando a soberba, quando ele se achou muito grande, ele foi fazer aquilo que não devia fazer, entrou no santuário, no templo, no altar, e foi oferecer um sacrifício. E quando ele faz isso, vai entrar onde não deve. Isso é muito perigoso. Se Deus chamou você para fazer uma coisa, é aquilo. Não vá onde Deus não manda, não se corre risco. E ele foi oferecer um sacrifício no altar, e o profeta Azarias
o sacerdote entra com 80 sacerdotes e confronta e disse: rei, não te compete a fazer isso, entrar na casa de Deus e oferecer sacrifício. Isso não vai trazer honra para você. Mas o texto diz que ele ficou indignado, não obedeceu, não foi humilde. Talvez a posição de rei, ele achava que podia fazer o que queria, se levantou contra os sacerdotes, mas o sacerdote enfrentou e disse: não, isso vai ser desonra para você, não te compete, saia. Ele ficou indignado, mas quando ele olha no espelho, o texto diz que na testa dele começou a ficar leproso. A pior lepra que tem é a desobediência, irmão. A doença física, os médicos podem curar, se não tiver cura, Deus cura se você tiver fé. Mas a lepra do pecado, da desobediência, ela mata e ainda leva o homem para o inferno. Desculpa, pastor, a expressão é forte, mas é isso mesmo. Mata o homem. E foi isso que aconteceu com ele. O texto diz que ele morreu da lepra. Não pôde ficar mais no palácio, no reinado, não pôde mais ficar no trono. Ficou em casa separada. E olha o que acontece. Vai ficar leproso exatamente na frente do sacerdote. Os homens que conhecia, que tinham conhecimento medicinal, que ele absorvia quando a pessoa era curada e tirava do convívio quando era leproso. Foi exatamente diante dos sacerdotes, 80 sacerdotes junto com Azarias. Ele sai, morreu da lepra. E Isaías estava lá no trono porque o profeta estava junto. Isaías não era um homem culto, poeta, gostava de poesias, e ele estava junto com Uzias, um homem que tinha conhecimento de uma família influente. Quando o rei Uzias ia fazer o investimento na economia de Judá, ele orientava, porque ele tinha conhecimento, então estava muito acostumado com o rei e com o palácio. Só que ele tinha uma chamada de Deus, e quem tem uma chamada de Deus não escapa, tem que passar pelo buril de Deus. Deus lapida. Todos que têm chamada de Deus não escapa, tem que entrar na forma, tem que ir para a olaria de Deus para aprender. Moisés ficou muito tempo no Egito, aprendeu toda a ciência, mas quando chegou na hora de cuidar do rebanho, de tirar o povo, ele teve que ir lá, trabalhar com o Jetro para aprender. E Deus faz isso mesmo. Foi para a escola de Deus. Isaías estava lá. Isaías conhecia o trono de Uzias, o trono humano, que cheira mal, que tem coisas que não agradam a Deus, mas Deus queria revelar o trono dele, o trono de glória, o trono do céu, que ele não conhecia ainda. E para ele, e aqui no capítulo 6, o texto já diz: Isaías é escolhido e consagrado para profeta, e ninguém é escolhido e consagrado de qualquer maneira, passa pela escola de Deus. Aí Deus chama ele, e ele disse bem assim: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor. Ele disse que viu o Senhor. E os serafim voavam com as asas, um cobriu o rosto, outros os pés, e voavam, e clamavam, e adoravam o Senhor. Santo, santo é o Senhor dos exércitos, toda a sua casa está cheia da sua glória, e Ele é santo mesmo, meus irmãos. Deus é santo. O trono de Deus é maravilhoso, não é igual ao trono terrestre, mas é um trono de glória, e ninguém consegue ver, se não tiver fazendo a vontade dele e desprezar os tronos da terra. Ele disse que viu, e ele viu os serafim
uns para os outros, dizendo: Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E a Bíblia diz que ele percebeu os umbrais das portas se moverem. Ele viu tudo. Os umbrais das portas se moveram. E a Shekinah de Deus, a glória do Senhor encheu ali de fumaça. Então, ele vai e grita: ai de mim, que vou perecendo, sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Antes ele não via nada. Muito pelo contrário, se você ler o versículo 3, ele apontava muito: ai de ti que explora os pobres. Se você ler 3:9 até o 11, tem 3 ai que ele aponta. Mas quando ele vê a glória do Senhor, ele diz: ai de mim, que vou perecendo, sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. Ele tinha 2 problemas. Primeiro, era um homem de impuros lábios, e ainda convivia, habitava, morava. Uma coisa é você ser viciado ou beber, outra coisa é você ser viciado em beber e ainda conviver. Como vai se libertar? Mas ele gritou: ai de mim, ele rasga o verbo, ele fala a verdade, ele se desmancha diante de Deus, ele grita: ai de mim que vou perecendo, porque sou um homem de impuros lábios e ainda habito no meio de um povo de lábios impuros, mas os meus olhos viu o Senhor dos Exércitos. Os olhos dele viu, e ele diz bem assim: um dos serafins voou para mim, trazendo uma tenaz, e purificou meus lábios. E a Bíblia diz que depois disso, o texto diz, ele ouviu a voz do Senhor. Não temos condições de ouvir a voz do Senhor se nós não tiver sensibilidade para ouvir a voz de Deus. Não temos condições. Antes ele apontava, só que ele tinha Uzias. Ele disse: no ano em que morreu o rei Uzias, o rei Uzias teve que morrer. Agora eu quero parafrasear, eu quero ilustrar. Todo mundo tem Uzias. Uzias dele era impureza dos lábios. O profeta tinha os lábios impuros. Qual é o teu Uzias? Qual é o teu Uzias? O dele é lábios impuros. Mas tem uma coisa: se você quiser ver a glória de Deus, ver o trono de Deus e morar lá, Uzias que está aí dentro tem que morrer. Uzias da infidelidade, Uzias da desobediência, os Uzias da fofoca, da infidelidade a Deus, tem que morrer. Cada um tem os seus Uzias, mas Deus, você só vai ver a glória de Deus quando esses Uzias morrer, porque enquanto os Uzias estavam vivos, ele não viu nada, não conseguia ver nada. Mas depois que ele viu que Uzias morreu, ele viu a glória do Senhor. Ele viu os serafins voando, adorando ao Senhor, glorificando a Deus. Ele viu tudo isso. Ele viu os umbrais das portas se moverem. Ele viu o clamor. Ele teve sensibilidade espiritual para ouvir a voz do Senhor. Enquanto Uzias não morre em nossa vida, é um culto a mais. Mas depois que Uzias morre, nós começamos a ver a glória do Senhor. As coisas mudam em nossa vida. A bênção do Senhor nos alcança. E foi isso que aconteceu com ele. Os umbrais das portas se moveram. Ele viu o clamor dos serafins.
E ele disse bem assim, ele ouve a voz de Deus, depois que o anjo vai lá com Atenas, tira uma brasa viva do altar. No altar do Senhor tem que ter brasa viva, a palavra, que transforma a vida, que muda a mente do homem, o coração do homem. Ele diz que o serafim foi lá, pegou Atenas, trazendo na mão com a brasa viva, que tirara do altar com Atenas. E com ela purificou os seus lábios. O texto diz, com ela tocou a minha boca, e disse, eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e purificado o teu pecado. Brasa do altar purifica pecado, a palavra de Deus muda a nossa direção, muda o nosso curso. Porém, os dias que está aí tem que morrer, para que nós possamos prosseguir, vendo a glória de Deus em nossa vida, senão não aparece. E o texto diz, capítulo 8, depois disto, ouvi a voz do Senhor. Ele não tinha ouvido nada antes, nem os umbrais da porta, nem os serafim, mas o texto diz, depois de quê? Depois que ele grita, depois que ele rasga o verbo e diz, Senhor, ai de mim, tem misericórdia, sou um homem puro. Ele reconhece, ele faz uma autocrítica lá dentro de si. Aí Deus começa a estender as mãos e abençoar. Quando o homem faz isso, Deus abençoa ele. Davi fez isso. Davi, no Salmo 51, ele começa a perder a alegria da salvação. Ele disse assim, Senhor, tem misericórdia de mim. Contra ti, pequei, fiz tudo que era mal aos teus olhos. E ele começa a confessar e disse, não retire de mim o teu Espírito Santo, mas torna-me da alegria da tua salvação. Ele estava perdendo a alegria da salvação. Mas ele começa a clamar e tem um renovo. E Deus usa de misericórdia para aquele que se humilha diante da presença dele. Deus usa de misericórdia. E ele diz, depois disso eu ouvi a voz do Senhor, que dizia, a quem eu enviarei? Depois disso eu ouvi, a quem enviarei e a quem há de ir por nós? Então disse eu, eis-me aqui, envia-me a mim. Não dá para ser enviado se você não passar pela olaria de Deus, pelo buril de Deus. Todos que foram chamados por Deus teve que passar. Muitos não querem porque é difícil, mas tem uma coisa, se não passar não vai adiante. E ali começou o ministério dele, frutífero. Começou a pregar para o povo uma palavra de alerta, de conserto, mas também ele falou, foi o profeta messiânico, começou a profetizar mais de 700 anos antes de Cristo. Profetizava sobre a vinda de Jesus, sobre Israel, sobre a salvação do povo, e ele começou a profetizar. Em Provérbios capítulo 16, ele fala bem assim, no texto ele fala bem assim, porque está manchada de sangue as tuas vestes, como as vestes daquele que pisa no lagar. Quem pisava no lagar com a roupa branca, para fazer o vinho, as uvas estouravam e manchava as suas vestes. Ele tem uma visão de Cristo vindo com as vestes manchadas de sangue, e ele diz isso, por que está manchado as tuas vestes, como as vestes daqueles que pisam no lagar? Deus começou a mostrar, ele começou a vir, começou a anunciar Jesus, que é a salvação da humanidade. Então Deus tinha chamado ele para pregar a palavra de arrependimento para o povo, mas também anunciar a vinda do Messias. Ele é considerado o profeta messiânico, porque ele veio para isso, para anunciar a vinda de Jesus. Mas tem uma coisa, ele disse, só depois disto que eu vi o Senhor e a sua glória. E depois que ele falou assim, olha Senhor, envia-me a mim. Quando ele disse isso é porque ele já estava pronto, mas passou por um processo.
Quem não quer passar por esse processo, não tem êxito, meus irmãos. Mas tem uma coisa, se você obedecer a palavra de Deus e aceitar a correção de Deus, você vai ver o trono de glória e ser servido por Jesus, porque foi para isso que Ele veio morrer numa cruz, para nos salvar, mas vai até o fim. Porque Uzias começou bem e foi mal, mas nós fomos chamados para ir até o fim, porque o Senhor preparou uma coroa de glória para cada um de nós. Ontem eu disse ali na congregação do Coab, ali na congregação do evangelista Fabrício, que muitos, numa competição, eles são um time, ou um país, das Olimpíadas, ou na Copa do Mundo, são um time que recebe o troféu, aquele que chega na final. Daniel capítulo 3 diz assim: tu porém vai até o fim e repousará nos fins dos dias. A igreja do Senhor, aqueles que for até o fim, não é só um, é todos que for até o fim e chega lá, vai receber uma coroa de glória que foi preparado para você desde a fundação do mundo. Paulo diz isso. Nós vamos receber uma coroa de glória que foi preparado desde a fundação do mundo, só que você tem que ir até o fim. Quem vai até o fim é servido por Jesus, recebe a coroa da vitória e da salvação, amém? Que Deus possa nos abençoar, pastor. Muito obrigado, Deus abençoe.